bom dia. Então hoje agora a gente está fazendo mais uma aula, que seria a 8ª aula, sobre mínimo múltiplo comum. Esse mínimo múltiplo comum você vai usar desde o 8º ano até o 3º ano do ensino médio, conforme você necessitar. Então o que acontece aqui? O que é mínimo múltiplo comum? Mínimo múltiplo comum, ele é representado pela sigla MMC e ele vai ser o número menor que vai estar numa divisão de números inteiros. Agora eu vou colocar para você um exemplo aqui de como que eu acho o mínimo múltiplo comum no método convencional, que seria o que a gente vai fazer aqui agora, beleza? Então vamos considerar o número 8 e o número 12. Então eu vou colocar o meu número mínimo de 8 e o meu número múltiplo de 12. Então aqui você precisa ter um conhecimento da tabuada para você conseguir fazer esse aqui. Esse daqui é o método convencional. E depois eu vou explicar para vocês como que é o método prático, que daí é um método mais rápido da gente fazer. Então o que eu vou ter que observar aqui? Os múltiplos de 8. Então qual que é o múltiplo de 8? 8 é 0, 8, 16, 24, 32, 40, 48, 56 e 64. Se eu continuar somando aqui, ele vai continuar em números infinitos, não é verdade? Então eu vou representar aqui que ele é números infinitos, os 3 pontinhos aqui. E agora do 12, quais são os de 12? 0, 12, 24, 36, 48, 60, 78, 60, 72 e ele também é infinito, beleza? Então aqui eu tenho os múltiplos do número 8 e do número 12, o qual eu estou procurando pelo método convencional. Então o que eu vou ter que observar aqui para eu fazer dos dois, né? 0 é sempre 0, então vamos considerar esse 0 aqui. Então eu vou ter que procurar os múltiplos repetidos dele. Então aonde que eu tenho múltiplo repetido aqui? O 48, o 48, onde mais tem igual aqui? Dos dois. Eu só vou ter o 48. Aonde mais que eu vou ter múltiplos repetidos aqui? No 24 e no 24 também. Então eu sei que os múltiplos o mínimo múltiplo comum. Então, o múltiplo comum que eu tenho de 8 e 12 é 24 e o 48. O mínimo múltiplo comum que eu tenho aqui seria o 24 e o 48. Só que o que ele fala para mim aqui? Que é o mínimo, o número menor. Então, qual que é o número menor aqui entre 24 e 48? É o 24. Então, meu mínimo comum é apenas o 24. 24 e 48 são os números que eu tenho repetidos de 8 e 12. Então, o meu mínimo comum é 24. Outro exemplo agora aqui. Outro exemplo que a gente vai colocar aqui, vamos achar. 9, 15 e 18. Então, vamos achar lá. Como é que a gente vai fazer aqui? O mínimo de 9 vai ser 0, 9, 18, 27. Aí vai ser 36, 45. Vamos lá. E 54. E continua infinitamente também. Agora o mínimo de 15. Vai ser o 0, o 15, o 30, 45, 60, 75 e assim vai. E o mínimo comum do 18 vai ser o quê? O 0, o 18, o 36. Você tá percebendo que sempre ele vai somando a quantidade de aqui, né? Ele vai multiplicando pelo número. 54, 72, 90. E assim vai. Beleza?
Ambos eles continuam no infinito. Então, simbologia do infinito. Então, o que eu tenho que achar aqui? Quais são os números que se repetem entre eles, né? Pelo método convencional. Muito mais complicado o método convencional do que o prático, né? Então, vamos ver que número que eu tenho aqui que se repete. Eu tenho 18 aqui, tenho 18 aqui, mas não tenho 18 aqui. Aí aqui, o 0 eu tenho ambos, mas o 0 eu não considero. Então, é aqui, o 36 eu tenho 36 aqui, mas não tenho 36 aqui. E agora? Qual o número que tem aqui que é o mínimo? Eu tenho 45 aqui, tenho 45 aqui, mas não tenho 45 aqui. Aí eu tenho 60, 54 aqui, não tenho aqui, não tenho aqui. Tem. Aqui, mas não tenho aqui. Não tenho no primeiro, tenho no último e não tenho aqui. Então, o que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que continuar fazendo com ele até ele chegar ao número que eu encontre. Por exemplo, aqui o último número que a gente fez foi 54 e foi 75 e foi o 90. Eu vou ter que continuar até eu encontrar um número que seja igual em cada um dos três. Vamos continuar então? Então vamos colocar aqui M de 9, vamos continuar lá no 54. Então depois do 54 vem o quê? 54, vem o 63, depois ele vem o 72, aí ele vem o 81 e ele vem o 90. Beleza? Eu tenho 90 aqui no 18 e tenho 90 aqui. Então já tenho em dois. Vamos continuar no M de 15 para nós ver se chega no 90. Vamos lá. 75 mais 15 vai ser 90. Então eu tenho 90 nos três. Então eu sei que o meu MC, o meu mínimo comum, entre 9, 15 e 18 vai ser 90. Então, você sempre vai ter que ir fazendo ele até você encontrar o número que seja igual nos três aqui, nesses três casos, né? Quando a gente faz com dois números, é apenas dois números. Quando você fizer 5 aqui, por exemplo, tiver 5 números aqui, nas 5 linhas você tem que encontrar um número que seja em comum com eles. Beleza? Então, o meu mínimo comum entre 9, 15 e 18 é 90. Esse é pelo método convencional. Agora, vamos pelo método prático, que é um método bem mais fácil de fazer. O método, além daquele convencional que a gente fez ali, é um método de prática. Método prático. Você vai perceber que isso aqui é muito mais prático para a gente fazer. Então, vamos colocar como exemplo aqui os mesmos, né? O 8 e o 12. E aí eu vou passar uma barra aqui e eu vou dividir pelos números que... eu vou dividir um aqui. São dois números pares, na verdade? Então, eu sempre começo pelo menor número. Então, número 2. Então, 2 dividido por 8 dá 4. 12 dividido por 2 dá 6. Aí, divido por 2 de novo dá 2. Divido por 2 de novo dá 3. Vou dividir por 2 de novo, vai dar 1. E vai ficar 3. Consigo dividir ainda por 2? Não. Então, eu tenho que dividir ele por 3. Então, eu vou repetir esse. E aqui eu vou ter 1. Aí, como que eu faço, professora? Aí, aqui eu vou fazer o quê? 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. 8 vezes 3, 24. A gente não tinha achado lá pelo método convencional que o meu MC, o menor era 24, entre 8 e 12. Muito mais fácil fazer assim do que desmembrar tudo aquilo lá, né? A única vantagem é que lá você consegue visualizar todos os números da tabuada, né? Outro exemplo aqui que nós fizemos ali foi o 9, o 15 e o 18. Nós sabemos que vai ter que ser 90 aqui em cima, pelo método convencional, esse pelo método prático. Então, vamos lá de novo. Tem um número positivo aqui. Vamos colocar 2 aqui ou vamos direto no 3, que é mais fácil? Vamos colocar 3. 9 dividido por 3 é 3. 15 dividido por 3 é 5. 18 dividido por 3 é 6. Aí agora eu vou continuar dividindo por quê? Por 3.
Ah, professora, mas aqui eu tenho um 5. 5 não divide por 3, mas aí só você vai repetir ele. Então, 3 dividido por 3 dá 1. 5 dividido por 3 não dá, eu repito. E 6 dividido por 3 dá 2. Então, agora o que eu vou ter que fazer aqui? 1 eu não preciso fazer, eu vou ter que dividir por 5 e dividir por 2. Então, eu divido por 5, vai ficar 1. 5 dividido por 5 dá 1. E 2 dividido por 5 dá? Não dá, então eu repito. E agora eu vou dividir por 2, que vai ficar 1, 1 e 1. Agora eu vou multiplicar aqui, ó. 3 vezes 3 dá 9. Vezes 5, 9 vezes 5, 45. 45 vezes 2 dá 90. Esse aqui é pelo método prático. E ele deu 90. Então, eu sei que o meu múltiplo comum de 90, método convencional, deu 90. E pelo método prático, deu 90. Então, agora, esse aqui é muito mais prático da gente fazer. Não é verdade? Então, vamos fazer mais alguns exemplos para vocês? Método prático, nós vamos fazer mais um exemplo aqui. Vamos colocar aqui 20, 10 e 5. Então, como que eu vou fazer aqui? Eu vou dividir tudo por 5 primeiro, sempre pelos menores números. Então, eu vou ter 5 dividido por 5 dá 1, 10 dividido por 5 dá 2 e 20 dividido por 5 dá 4. Então, agora eu vou pegar e vou fazer o seguinte, agora eu vou dividir por 2. 4 dividido por 2 dá 2, 2 dividido por 2 dá 1. E aqui dá 1. Ah, professora, mas eu não podia colocar um 4 aqui? Poderia, só que aqui você tem que fazer do mesmo jeito o 2. Porque não tinha como eu dividir daí. Então agora, por 2 de novo, vai dar 1, vai dar 1 e vai dar 1. Aí então eu vou fazer 5 vezes 2, 10 vezes 2, 20. Então eu sei que o meu mínimo múltiplo comum entre 20, 10 e 5 vai ser 20. Outro exemplo aqui, vamos colocar aqui. 80, 8, 24 e 6. Agora já aumentou mais o grau de dificuldade. Agora vem com 4 números. Como que eu vou fazer aqui? Vamos começar dividindo por 2. 2 vai dar 40, aqui vai dar 4, aqui vai dar 12. E aqui vai dar 3. Vamos continuar dividindo por 2 ainda. 2 vai dar 20, vai dar 2, vai dar 6 e vai dar 3. Se eu dividir por 2 de novo, vai ficar 10, vai ficar 1, vai ficar 3 e vai ficar 3. O que eu posso fazer aqui? Posso dividir por 2 ainda? Posso continuar dividindo por 2, mas eu posso dividir por 3 para me zerar aqui, né? Então vai ficar 10, 1, 3 dividido por 3, 1, 3 dividido por 3, 1. Aí agora eu tenho que fazer esse 10. Prof, eu posso colocar direto 10 aqui? Pode, que daí fica mais fácil para você fazer depois. Então vai ficar 1, 10 dividido por 10 dá 1, mais 1, 1 e 1. Aí agora eu vou multiplicar tudo eles aqui. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, 8 vezes 3, 24, vezes 10, 240. Então eu sei que o meu múltiplo comum é 240. Dos números 80, 8, 24 e 6.